Olá, meu nome é Bruce Bastos Martins, sou mestre e doutorando pela PUC de São Paulo e sou professor do IBET. E como professor, eu tenho um apreço muito grande pelas perguntas mais elementares e fundamentais, como, por exemplo, o que são fontes do direito? Quais são as fontes do direito? É usual responder fontes do direito enquanto um conjunto de normas que organizam competências e procedimentos na aplicação ou construção de outras normas. É uma explicação, de certa forma, circular ou tautológica do que sejam fontes do direito. Ou seja, a fonte do direito é o próprio direito. E, aliás, a doutrina tem classificações para isso: fontes materiais, fontes formais, fontes primárias, fontes secundárias, e apresentam as leis, a doutrina, a jurisprudência e os costumes como fontes do direito. Mas, pensando o direito enquanto um fato comunicacional, como um fenômeno linguístico, podemos nos valer de categorias da filosofia da linguagem para avançar no fenômeno jurídico, avançar por dentro do texto jurídico e encontrar diferenças entre o que é direito, o que são fontes do direito e o que é fundamento do direito. Isso é o que o professor Paulo fala, distingue entre filosofia do direito e filosofia no direito. A filosofia no direito é nos valermos de categorias que decorrem de reflexões filosóficas para compreender melhor, por dentro do direito, né, os seus fenômenos. E, a partir dessa reflexão linguística, comunicacional, do fenômeno jurídico ou do direito, eu gostaria de fazer a seguinte afirmação: as fontes do direito não são o direito. Aliás, separar fontes do direito do próprio direito já ocorria desde os justnaturalistas, como Hugo Grocio ou John Locke. Por exemplo, John Locke. Vamos lembrar do segundo tratado sobre o governo civil. John Locke, diferentemente de Thomas Hobbes, entendia o estado de natureza já permeado por normas de convivência, normas morais de convivência, que seriam os direitos naturais, enquanto manifestação da vontade de Deus. Olha que interessante. Então, John Locke já nos apresenta o direito natural à vida, à liberdade e ao trabalho, que é a condição do direito à propriedade, como sendo direitos naturais que estão já manifestados num estado de natureza e que são a expressão da vontade de Deus. Vontade esta que nos é conhecida pela mente racional, né? Que é o paradigma do giro antropocêntrico. Então, John Locke já nos apresenta uma fonte do direito, vontade de Deus, não confundindo-a com a manifestação dessa vontade, né? Os enunciados desta vontade, que são os direitos naturais. Seguindo a história do pensamento moderno, nós temos Immanuel Kant, na Crítica da Razão Pura. Immanuel Kant nos apresenta um outro giro dentro do giro antropocêntrico, que é o giro, como ele denominou, giro copernicano, ou também a gente pode entender como um giro transcendental, que procura estabelecer as condições de possibilidade de todo fenômeno a partir de estruturas que são a priori, ou seja, um conjunto de categorias que sistematizam todo o fenômeno e que dão fundamento a ele. E eu estou apresentando essa reflexão filosófica para, lá na teoria pura do direito, entendermos por que Hans Kelsen nos apresenta um certo apriorismo jurídico como fonte e fundamento do direito positivo. Kelsen
afirma que toda norma jurídica é fonte de outra norma. Ou seja, voltamos àquele raciocínio circular. Então, dirá Hans Kelsen, né? Embora dependa de um ato de vontade do intérprete autêntico, a reprodução normativa é tributária de uma validade formal a prioristicamente dada. Então, do ponto de vista do jurista, se a fonte de uma norma é estabelecida formalmente por uma norma hierarquicamente superior, e a gente conhece, a gente sabe como o recorte metodológico que Hans Kelsen se utiliza para dar fechamento ao sistema, a norma fundamental como sendo o pressuposto lógico transcendental do fenômeno jurídico, então, em última instância, o fundamento de validade de toda norma, ou a fonte de toda norma, é a própria norma, mas, né, na sua última instância, a norma fundamental, que não está no sistema do direito posto, mas está como um pressuposto. E aqui as reflexões, por exemplo, do professor Lorival Villanova é muito interessante, porque, seguindo a sua fenomenologia, o professor Lorival ele apresenta a norma fundamental tanto como um pressuposto lógico, como também ontológico do direito. É a função dúplice da norma fundamental. Ela dá unicidade para a ciência do direito e ela dá validade para o sistema do direito posto. Então, no paradigma da filosofia transcendental, este a priorismo jurídico, que é um conjunto de normas que tem a sua validade em uma norma de hierarquia superior, é uma validade formal, a fonte se confunde com o fundamento e poderíamos encerrar a fonte última como sendo a norma fundamental. O professor Paulo, que é um jurista muito interessado pelo método analítico e também pela hermenêutica filosófica, vai nos trazer uma nova forma de pensar as fontes do direito. Ou seja, o professor Paulo tem toda uma nova forma de se aproximar do fenômeno do direito a partir de categorias linguísticas. Como eu já tinha dito, categoria linguística da enunciação e a categoria linguística enunciado. Isto porque, se o direito é um fato comunicacional, se preferir, o direito é o produto da fala de um agente competente, ou seja, é a fala do agente competente posta em linguagem jurídica, então as fontes do direito estão no próprio processo enunciativo do direito. E aqui é importantíssimo porque o professor Paulo, digamos, superando um paradigma que relaciona fonte com fundamento, como há em Kelsen, ou no professor Lorival Villanova, e vai identificar distinções que são próprias das categorias linguísticas, da filosofia da linguagem, enquanto Hans Kelsen se valia de categorias da filosofia transcendental, kantiana ou neocantiana, os a prioris, a filosofia da linguagem nos permite usar categorias que vão entender o fenômeno comunicacional do direito de modo a diferenciar o que é o direito posto, o que são os veículos injetores, né, as normas que introduzem, enunciam essas outras normas que são as introduzidas e enunciadas, e o processo comunicacional, o processo enunciativo, que é um evento que se perde no tempo e que só vai encontrar registros desta
ocorrência, a enunciação, já em marcas enunciadas no direito posto. Daí a expressão enunciação, que tem seus registros enunciados, enunciação, enunciada, né? São os deíticos daquele processo comunicativo. A enunciação se perde no tempo, enquanto fonte do direito. Mas a enunciação, que é representada em linguagem jurídica, enquanto norma injetora, norma enunciadora, introdutora de direitos, esta é a que está enunciada, ou enunciação enunciada. E o que ela enuncia é a norma introduzida ou enunciada, isto é, o enunciado que se apresenta enunciado é o que nos dá a expressão enunciado, enunciado. Então, o direito posto, ou o direito, que tem fundamentos na própria organização que o direito prescreve, e aqui a organização se dá elegendo competências e procedimentos de construção da norma, mas os fundamentos de validade de uma norma não se confundem com o processo enunciativo desta norma, que é a sua fonte, o processo de comunicação, e que vai se representar na forma de enunciados a linguagem jurídica. Isso retoma as reflexões, por exemplo, de Saussure, diferenciando entre ordem da língua, né, a ordem sincrônica da língua e a ordem diacrônica da fala. Portanto, o fundamento sincrônico do sistema do direito positivo não se confunde com a fonte de comunicação que dá movimento a uma ordem diacrônica da linguagem jurídica. O direito positivo, enquanto um conjunto de proposições nomoempíricas prescritivas, apresenta, né, este conjunto de normas, tanto introdutoras quanto introduzidas, pelas quais você pode entender o fundamento de validade de uma norma, mas só vai poder reconstruir, enquanto processo comunicacional, a fonte do direito, a partir dos registros que são apresentados na própria norma introdutora ou norma introduzida, né? Que é o material, o suporte físico, objetivamente compartilhado entre os juristas que fazem ciência e os intérpretes autênticos, né, ou agentes competentes que criam direito. Então, aqui estão algumas provocações, como o paradigma filosófico de John Locke, com a vontade de Deus, em Hans Kelsen, com o apriorismo normativo, com o professor Paulo de Barros, com as categorias linguísticas de enunciação e de enunciado, vão dando outros tons semânticos do que sejam fontes do direito. Mas eu insisto, as fontes do direito, em todas essas concepções ou percepções, não estão no direito. Justamente por ser um pressuposto para o produto, o processo não pode se confundir com este resultado, a norma. Muito obrigado.